Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Tony, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E o assunto da vez é: Microsoft pode adotar o Bitcoin. Meus amigos, assim como a Tesla fez no passado, outras empresas estão fazendo, né? Inclusive BlackRock, aí é uma das gigantes que já fez isso. A Microsoft pode alocar parte dos seus fundos aí em Bitcoin. Olha só que bacana. Inclusive, a Microsoft é a terceira maior empresa pública do mundo, cara, gigantesca, e isso poderia ajudar demais a alavancar o mercado. Mas por que a Microsoft faria isso agora? Por que essas empresas investem em Bitcoin? Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas antes de mais nada, deixa aquele like aqui embaixo. Também se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Já sabe, né? Se você não for inscrito, é porque você é cadelinha de político. Você é cadelinha de político? Você é lambedor de bolas de político imundo, safado, vagabundo? Você sai na rua com bandeirinha de político falando: "Ó, o meu mais honesto desse país." Ou você fala: "Meu presidente, né? Mito! Eu sou um mito, tal." Você lambe bola de político? Então por que você não está inscrito aqui ainda? Bom, vamos falar sobre esse assunto. A notícia é a seguinte: acionistas da Microsoft decidem se a empresa deve investir em Bitcoin. Cara, olha só que interessante, né? Um documento da Microsoft mostra que seus acionistas devem escolher se a empresa deve ou não investir em Bitcoin, seguindo uma estratégia parecida com a da MicroStrategy. Eu acho que não é parecido com a da MicroStrategy, eu acho que é mais parecido com a da Tesla, né? Embora isso pareça, ou seja, né, esperançoso para os fãs da criptomoeda, o conselho da empresa já se mostrou contra a ideia. Cara, não importa. Num primeiro momento, todo mundo é contra a ideia, né? Olha o CEO da BlackRock. Cara, 2 anos atrás, o cara tava malhando o pau no Bitcoin, né? Porque o Bitcoin é uma porcaria, porque não tem defesa nenhuma contra a inflação, não é um ativo, né, que a gente vá pensar em investir, não sei o quê. Aí hoje em dia o cara já tá colocando: "Não, mas o Bitcoin tá aí numa seção de ativos parecido com ouro, né, uma proteção contra a inflação." Ou seja, num primeiro momento todo mundo é contra. Aí quando vem que o negócio tá pegando, que todo mundo tá entrando, que tá subindo, tá crescendo, aí já muda de ideia, né? E bom, os acionistas da Microsoft são pessoas velhas de mercado, né? É mais difícil, são pessoas mais tradicionais, mas só de ser uma opção já mostra que a coisa tá mudando. Tá mudando, não é verdade? Bom, mas por que a Microsoft investiria nisso, né? Vamos entender melhor essa história. Olha só, a proposta foi apresentada pelo NCPPR, National Center of Public Policy Research, um think tank americano conhecido por suas visões políticas favoráveis ao livre mercado e céticas em relação a pautas ligadas a governanças ambientais, né? Vazou este documento aqui, que é um documentozinho onde os acionistas vão assinalar ali, né? Dentre as opções que são pautadas, e uma delas é Assessment of Investing in Bitcoin, ou seja, a possibilidade de se investir em Bitcoin. Mas como assim investir em Bitcoin, né? Olha só. Em 31 de março de 2024, a Microsoft Corporation possui 484 bilhões em ativos totais, a maioria dos quais são títulos do governo dos Estados Unidos e títulos corporativos que mal superam a inflação. Outro documento publicado na quinta-feira detalha esses motivos, né, pelos quais a Microsoft deve investir no Bitcoin. O texto foca no perigo da inflação que lentamente desvaloriza o dólar americano e o caixa da empresa. Ou seja, essas empresas, principalmente as mais gigantes, né, elas precisam ter dinheiro. Precisa ter dinheiro em caixa, precisa ter dinheiro para a própria empresa, né? Vamos supor que você, sei lá, vou demitir 50 mil funcionários. Eu preciso ter dinheiro para pagar a galera. Não que nos Estados Unidos seja que nem aqui no Brasil, né? Que você, para demitir, você tem que pagar rescisão de contrato, tem que pagar multa de FGTS, os caralho 4, não, né? Mas enfim, se eu for bancar alguma coisa, se eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso de dinheiro, né? Então, além de dinheiro em caixa, que não pode ser dinheiro, tipo, não é como se eu tivesse uma pilha de dólar aqui embaixo da mesa. Não posso guardar dinheiro assim, né? Porque imagina que eu guardo 484 bilhões de dólares em papel. Cara, amanhã, esses 480 aqui já perderam 10 bilhões em valor por conta da inflação.
né? Então eles precisam estar investindo em alguma coisa. Só que também não pode ser um investimento que eu não consiga trocar com alguém. Precisa ser um ativo que tenha uma certa liquidez, entende? Claro, dentro desses investimentos tem ativos menos voláteis, tem ativos mais voláteis, tem ativos mais líquidos, tem ativos menos líquidos. Tudo isso para que eu tenha uma possibilidade, né, de ter um dinheiro girando, que eu consiga fazer giro com esse dinheiro, mas que eu também não perca para a inflação. A grande questão é que a maior parte dos investimentos são títulos do governo dos Estados Unidos e títulos corporativos, que mal superam a inflação. Ou seja, esse dinheiro aqui é uma grana, é $500 bilhão, é muita grana, né, que mal está superando a inflação, ou seja, mal está corrigindo o valor do dólar, né? E aí vem a possibilidade de se investir em Bitcoin, né? Por quê? Parte desses fundos poderiam ser alocados em Bitcoins e não perder tanto para a inflação. Portanto, em tempos inflacionários como este, as empresas deveriam e talvez tenham o dever fiduciário de considerar a diversificação de seus balanços com ativos que se valorizem mais do que títulos, mesmo que esses ativos sejam voláteis no curto prazo. A gente sabe que o Bitcoin, num curto prazo, 2, 3 meses, 1 ano, você pode ter uma desvalorização. Acontece, né? Até porque Bitcoin ainda está em adoção. Não é como se fosse o ouro, que todos os países no mundo concordam que o ouro é um ativo, né, de proteção contra a inflação. Bitcoin ainda não é assim, mas está chegando lá, né? Então a gente ainda tem essa volatilidade muito alta no curto prazo. Mas no longo prazo, a gente já viu que o Bitcoin é um ativo que só valoriza. Assim como o ouro, no longo prazo também, só valoriza, né? Em comparação aqui, nós temos a própria MicroStrategy, né? Como exemplo citado que o Bitcoin valorizou 99,7% nos últimos 12 meses, 414% nos últimos 5 anos, superando de longe quaisquer investimentos mais tradicionais. O argumento também cita a MicroStrategy como um exemplo a ser seguido, porque as ações superaram as ações da Microsoft em 313% neste ano, mesmo com operações muito menores. Ou seja, cara, a MicroStrategy não chega nem aos pés da Microsoft. Mas ainda assim, como é uma empresa que investe em Bitcoin, né, eles tiveram uma valorização 313% maior em relação à Microsoft. Subiram 3 vezes mais do que as ações da Microsoft, né, mesmo sendo uma empresa, de novo, muito menor. Eles não estão sozinhos. A adoção institucional corporativa do Bitcoin está se tornando mais comum. O segundo maior acionista da Microsoft, a BlackRock, oferece aos seus clientes um ETF de Bitcoin. Então, olha só, não é algo que só a BlackRock, só a MicroStrategy, só a Tesla está fazendo. Não, são várias empresas que já estão pensando em investir em Bitcoin, né? Tendo com uma parte dos seus ativos alocados para se proteger da inflação, porque é um ativo que tem hoje uma liquidez muito grande, você consegue trocar, você não precisa necessariamente trocar em dólar, por exemplo, né? Você consegue pagar em Bitcoin. Então tem uma liquidez, tem uma aceitação já muito grande. Faz muito sentido para essas empresas terem uma parte dos seus fundos, né, alocados em BTC. Claro, o Conselho da Administração não gostou da ideia, né? Apesar dos bons argumentos, o Conselho da Administração Microsoft se mostrou contrário, sugerindo que os acionistas da empresa devem votar contra a proposta. A equipe avalia uma ampla gama de investimentos, as operações em andamento, incluindo ativos que para fornecer diversificação e proteção contra a inflação, além de mitigar risco, perda total, não sei o quê. Então, a argumentação deles é que eles já têm uma diversificação de investimentos, mas essa diversificação, obviamente, é só em mercado tradicional. Então, eles investem em vários títulos, né, em vários fundos e não sei o quê, a fim de mitigar a inflação. Só que, aparentemente, não está dando tão certo assim, né? Se tivesse dando certo, eles estariam muito acima da inflação e não mal acima da inflação, né? Mal e mal corrigindo a inflação. Então, assim, é perfeitamente normal e entendível que esses acionistas que são velhos de mercado, né? Os caras são tradicionais. Assim como é difícil você convencer um Warren Buffett da vida, né?
Cara, o Warren Buffett ele vai morrer e não vai aceitar o Bitcoin. Essa é a grande verdade. É muito difícil você convencer ele. Mas já é mais fácil você convencer um conselho, porque eventualmente pessoas novas entram. Hoje o Bitcoin está em $60.000. Amanhã ele vai estar em $100.000. Né? Então hoje eles estão, eu acho que não deve, né? Pô, eu acho que é fogo de palha e tal. Aí amanhã tá em $100.000, os caras já olham com olhos novos, olhos diferentes, né? E falam, realmente, a gente estava errado, né? Olha o quanto valorizou, a gente tem que se defender usando essa arma, né? Defender contra a inflação. Então, é algo que vem conforme a adoção também aumenta, tá? Mas já é muito interessante, de novo, a gente ver como as empresas estão cogitando a possibilidade, cara, né? Sempre começa assim. Primeiro ninguém fala nada, depois o pessoal começa a criticar, fala que não vão adotar nunca, aí começam a ter a possibilidade, né? Começam a pensar, começam a ter uma opção como uma opção, né? Talvez. E aí, no final das contas, cedem e acabam alocando mesmo, porque não tem jeito, né? Enfim, pessoal, por esse vídeo é isso. Lembre-se, se você não for inscrito ainda, se você não for inscrito ainda nas próximas eleições, você vai estar lá na rua, tá? Com bandeirinha de político na mão, falando meu presidente. Eu não sei mais como é que o Nandinho fala, né? Enfim. Por esse vídeo é isso, meu obrigado por estar aqui, valeu e a gente se vê na próxima. Valeu!